João, capítulo 4, a partir do verso 7. Aí, ficou perfeito, está sequinho. Se puder deixar mais um pouquinho, ficou legal. A partir do verso 7. João, capítulo 4, a partir do verso 7. Vamos lá. Posso ler? Nisto veio uma mulher tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim... Voltou o eco, Felipe. Pede a mim uma mulher samaritana para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Em outras traduções, assim, os judeus não se comunicam, não falam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para beber ou para tirar. Disse-lhe Jesus: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Amém? Pai, muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor deixou para nos ensinar, deixou para nos abençoar, deixou para ministrar ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude e que essa noite seja uma noite memorável para cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor ministre ao nosso coração, de maneira que nós possamos ser transformados, edificados, abençoados, fortalecidos, principalmente fortalecidos, Senhor. Que esse encontro de Jesus com essa mulher traga ensinos preciosos ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria começar falando, na verdade, do fim para o começo. Esse seria até o título da pregação, sabe? Eu fiquei pensando sobre o exato tema, a melhor forma de encaixar o tema dessa pregação, e talvez eu consiga explicar o contexto, e você, no seu coração, vai montar o tema da pregação
de acordo com aquilo que você entender melhor. Mas o que me chama mais a atenção nesse texto da mulher, do encontro de Jesus com essa mulher samaritana, é o que o texto não fala, ou pelo menos o que ele fala sem palavras, porque esse texto desse encontro de Jesus com essa mulher está repleto de outras palavras que não foram registradas, que não foram descritas aqui. Então, quando nós lemos lá no início do capítulo 4, nós vamos conseguir algumas informações importantes desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nós vamos descobrir que Jesus teve uma necessidade de passar por aquela cidade. Talvez a necessidade fosse muito maior, muito mais existencial, muito mais no sentido de Jesus estar precisando ter aquele encontro com aquela mulher, Jesus está desejando estar naquela cidade. Talvez o encontro, a necessidade de Jesus fosse muito mais evangelística, porque algumas pessoas que conhecem a geografia desse lugar dizem que Jesus estava meio que dando uma volta, ele não estava cortando o caminho, ele estava dando uma volta. Então houve uma necessidade e Jesus teve então teve necessidade de passar perto de Samaria, passar por Samaria. E algumas informações que esse texto traz para nós é que a hora que Jesus chegou ali naquele poço era mais ou menos meio-dia, era a hora precisa, exata, que o texto nos informa sobre a estada, sobre o momento de Jesus naquele lugar. Então, tudo que esse texto fala para nós é muito bacana, mas o que ele não fala é muito mais interessante, a palavra que eu quero usar, na verdade, tem a ver com imaginação. Sabe, eu gosto de imaginar esse encontro de Jesus com essa mulher. Eu não gosto só de ficar aqui olhando para o texto, porque, embora o texto ele seja fundamental para a nossa compreensão da pregação nessa noite, é o que o texto diz, sem palavras, que vai encaixar, que vai montar o quebra-cabeça. Então, quando a gente começa do final para o início, a gente vê uma mulher extraordinária aqui. E que mulher é essa? É uma mulher que entra na cidade, ela fala para toda aquela cidade de Jesus, do Messias, ela fala para a cidade que aquele homem que estava lá no poço de Jacó, ele conta de uma forma surpreendente toda a vida daquela mulher. Ele revela a vida daquela mulher e ela então chega na cidade. Mas o que o texto não diz é que, chegando na cidade, ela consegue trazer toda aquela cidade para ouvir Jesus. E eu fico pensando na primeira coisa que eu estava meditando e refletindo sobre essa mulher, é sobre a sua credibilidade. Ela era uma mulher de credibilidade. Porque uma mulher que não tivesse credibilidade, como alguns supõem, por conta de um detalhe da vida dessa mulher, alguns estudiosos acreditam que essa mulher era uma mulher da vida, uma mulher que ganhava a vida, talvez vendendo o seu corpo. Uma prostituta. Algumas pessoas chegam a pensar nisso. Mas eu acredito que seja exatamente o contrário. Eu acredito que essa mulher é uma mulher muito séria, por conta das virtudes que o texto fala dessa mulher, mas são virtudes que não estão registradas aqui, mas estão colocadas de uma forma indireta.
por exemplo, essa postura, essa atitude dessa mulher, essa maneira, essa ação, na verdade, esse objetivo conquistado, conseguido. Foi uma mulher que foi na sua cidade e ela fala para aquela cidade toda que o Messias estava ali, no poço. Aquele homem que eles tanto ouviram falar, aquele Messias que eles tanto esperavam, estava ali. Mas talvez, para que você entenda um pouco melhor o contexto que nós estamos vivendo, ou que aquela mulher está vivendo e que nós estamos agora ministrando, vivendo juntamente com ela, era o lugar que Jesus estava. Samaria era a capital concorrente de Jerusalém. Na verdade, Samaria era a capital do Reino do Norte. E o que significava Samaria e por que essa mulher está tão confusa com os aspectos religiosos daquela época? Porque quando o filho de Salomão, Roboão, ele impôs pesados impostos, duras taxas, ele aumentou os tributos sobre o povo, e povo esse que tinha pedido para ele, olha, seu pai impôs para nós pesados tributos, impôs para nós taxas muito, muito onerosas, alivia isso para a gente, alivia, diminui esses impostos, que isso está sendo muito pesado para nós. E o filho de Salomão, então, Roboão, ele não ouviu o pedido do povo, e o contrário, ele disse que o dedo mindinho dele era maior, era mais grosso do que os lombos do seu pai, ou seja, ele, ao invés de diminuir os impostos, ele iria multiplicá-los. E por causa disso, então, Jeroboão, um outro líder que havia em Israel, ele racha o reino do filho de Davi. Ele divide o reino. E ele então sobe para o norte de Israel e ele cria um novo estado dentro do estado de Israel, chamado Reino do Norte, onde ele se autoproclama rei e ele então estabelece Samaria como a capital do Reino do Norte. Só que Roboão, ele faz algo muito Jeroboão faz algo muito terrível. O que ele faz? Preocupado com esse povo voltar para Jerusalém e adorar em Jerusalém e se apegar de novo a Jerusalém e não voltar para o Reino do Norte, ou seja, poxa, a capital está aqui, o centro da adoração está aqui, né? O templo está aqui, então eu não vou mais voltar, eu vou ficar por aqui. Então o que Jeroboão faz? Jeroboão estabelece então um novo local de adoração em Samaria, e ele estabelece, então ele leva o povo à idolatria, estabelece deuses falsos. Jeroboão, ele faz coisas que desagradam por demais o coração de Deus. Ele leva o povo à apostasia, ele leva o povo a adorar deuses falsos. Tudo aquilo que o Senhor tinha falado lá atrás, há milhares de anos atrás, com Moisés, com Josué, quando eles saíram do Egito, dizendo assim, olha, não adorem os Baalins, não façam obras de escultura, não adorem ídolos falsos. Então, Jeroboão faz tudo isso para que o povo pudesse se esquecer de Deus e se esquecer de Jerusalém. Então agora, essa mulher está com esse coração, ela está com essas percepções religiosas. Então, nesse momento que Jesus está conversando com ela, embora ela tivesse percepções muito equivocadas a respeito de Deus, mas ela tinha virtudes que o texto estabelece, mostra para nós que são virtudes muito importantes. Então ela entra na cidade, ela vai para Samaria, e embora eles tivessem uma percepção errada da adoração, mas eles eram judeus também, e eles esperavam também o Messias. Então os samaritanos eram judeus, né, não tão
fidedignos, judeus não tão firmes, judeus não tão voltados para Deus como os judeus do sul. E agora ela entra na cidade. Eu acredito que ao entrar na cidade e falar para aquelas pessoas do que Deus, do que o Senhor Jesus falou para ela, e ela trazendo essa cidade inteira para Jesus ali, ao ponto deles dizerem o seguinte: agora não acreditamos mais porque você falou, mas porque nós mesmos vimos o Messias. E ela então leva toda uma cidade aos pés de Jesus. Então era uma mulher de credibilidade. A segunda coisa que eu acho interessante nesse texto era o fato dessa mulher estar meio-dia ali com um cântaro, carregando água, buscando água, e ninguém começa a trabalhar meio-dia. Ninguém começa. Elias sabe, todas as pessoas que trabalham com serviços braçais, que trabalham de todo tipo de trabalho, na verdade, principalmente esse de carregar água, começa cedo. E o texto diz que ela está meio-dia buscando água. Por que ela está meio-dia buscando água? Porque essa era uma mulher de trabalho. Talvez esse fosse o trabalho dela, buscar água. Então, muito provavelmente, ela estava aqui desde de manhã, buscando água, carregando água, e vai pegar água, e volta, e leva água para a cidade, e volta, e enche o cântaro, e leva para a cidade. Então, essas características dessa mulher me chamam muito a atenção, e talvez por isso Jesus para ali e conversa com aquela mulher, porque tudo leva a crer que a intenção de Jesus era entrar na cidade, mas aquela mulher, ela facilitou o trabalho de Jesus. Sabe o que é botar a bola na marca do pênalti? Foi o que ela fez. Então, ela entra na cidade, ela fala para a cidade de Jesus, ela é uma mulher de trabalho, ela está no lugar certo, na hora certa, desde de manhã, provavelmente carregando água, buscando água, e de repente, então, Jesus toca num ponto importante da vida dela. Jesus diz assim para ela: vai lá e chama o seu marido. E ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Como não tem marido? Ela vivia como uma pessoa, né? Ela estava convivendo com alguém, ela estava morando com alguém. E Jesus diz assim para ela: tiveste 5 maridos, você teve 5 maridos. Jesus parece que legitima as 5 outras relações que ela teve. Jesus não diz assim: é verdade, você já teve 5 namorados, já conviveu com 5 pessoas, e esse agora que você está vivendo também não é seu marido. Não é isso que o texto diz. Jesus diz assim: tiveste 5 maridos, e a pessoa que você convive agora não é o seu marido. Isso você disse bem, você disse a verdade. E isso revela para a gente uma outra característica dessa mulher. E qual é a característica dessa mulher que esse fragmento da conversa de Jesus com ela revela para a gente? Que ela era uma mulher bonita. Ela era uma mulher bonita. E por que eu sei isso? Porque pense num povo, problema era judeu. O judeu, ele era tão complicado que se a mulher queimasse a panela, e essa foi a discussão de Jesus no Novo Testamento com os fariseus, se a mulher queimasse a panela, ele dava carta de divórcio para ela, porque queimou a comida. E Jesus disse para eles que isso não era motivo, não era razão para eles darem carta de divórcio. Imagina. O quê? Já tem gente querendo dar carta de divórcio aí também para a mulher, porque está queimando a panela? Pelo amor de Deus. Então, o judeu, ele era muito complicado, né? Ele era muito complicado. E essa mulher teve 5 maridos. Tudo leva a crer, tudo indica que a razão pela qual ela teve 5 maridos tinha a ver com a questão da esterilidade. Provavelmente ela era uma mulher estéril, era só isso. Porque essa era segundo a lei, né, mosaica,
se o judeu achasse alguma coisa feia na mulher, ok? Achasse alguma coisa, o termo lá no hebraico é esse mesmo, achasse alguma coisa feia no sentido de ruim, de defeito, algum defeito nela, então ele podia devolvê-la para o pai. E geralmente o judeu usava muito esse aspecto da lei na questão da esterilidade. Tipo assim, veio com defeito de fabricação, então devolve. Exatamente. Então, porque se a mulher samaritana fosse uma mulher que não fosse bonita, certamente ela não teria 5 maridos. Certamente ela não teria tido 5 maridos. Provavelmente nós estamos aqui diante de uma das mulheres mais bonitas do Novo Testamento. Porque para ter 5 maridos, meu amigo, para cinco judeus casarem com aquela mulher, ela era uma top model, pode ter certeza disso. Era uma mulher muito bonita. Mas o que acontecia? O judeu casava, ela não dava filhos, ele se separava. Outro casava, não dava filhos, ele se separava. Outro casava, não é possível, não dava filhos. Então, provavelmente, ela era uma mulher muito, 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 muito bonita. Muito bonita. E alguns fragmentos do texto nos diz isso, nos deixa entender isso. Por exemplo, quando os discípulos voltam da cidade e eles se maravilham, o texto diz que eles se espantam porque Jesus está conversando com aquela mulher, conversando com uma mulher, né? Então, aqui nós podemos ver algumas características muito importantes na vida dessa mulher. Uma mulher bonita, muito trabalhadora, de credibilidade, então, que apenas não podia dar filhos. E por conta disso, todo um estigma recai sobre essa mulher. Todo um estigma recai sobre ela. Se você for estudar os livros, os autores, os teólogos, o que dizem sobre essa mulher, há muito mais compreensão errada, há muito mais mito, há muito mais, desentendimentos do que certezas, na verdade. Então nós estamos aqui diante de uma mulher muito, muito especial. E uma mulher sensível, uma mulher que tinha capacidade tinha sensibilidade para perceber as coisas espirituais. Porque no exato momento que Jesus diz para ela assim, olha, é verdade o que você disse, você não tem marido. Ninguém sabe a razão pela qual ela quis esconder o fato de estar convivendo com uma pessoa. Talvez fosse uma mulher, e eu acredito nisso, tão correta, uma mulher tão séria, que ela disse assim, eu não vou poder mentir para esse homem dizendo que eu tenho um marido, porque eu não tenho, eu estou numa situação hoje irregular. Então ela diz para Jesus exatamente a verdade, e Jesus reconhece, Jesus a louva por isso. Jesus diz, é verdade o que você disse, isso é verdade. Jesus diz assim, o que você acabou de dizer é verdade. Jesus, ele louva ela por causa da verdade. Então, a gente pode pensar, né, nessa mulher como, diferentemente do que alguns imaginam, como a mulher de Provérbios 31. Só pelo fato dela não ter filhos, então todo um estigma, todo um preconceito, daquele tempo, daquela sociedade, porque naquele tempo, a mulher que não tinha filhos era alguém como que desfavorecida por Deus. Era alguém que era amaldiçoada, na verdade. Esse era o sentido, Você não sei se você já lidou, já esteve numa situação com alguém que de fato era desfavorecido, alguém que tinha algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, e alguém disse assim, porque fulano é amaldiçoado, tudo dá errado para ele. Eu não sei se você já teve essa experiência, essa oportunidade de lidar com alguém assim, mas aquela mulher, na verdade, ao contrário do que eles,
impunham sobre ela, do que eles colocavam sobre ela, Jesus vê ali uma mulher muito especial, uma mulher sensível, verdadeira, trabalhadora e evangelista. E é essa mulher que abre a porta para Jesus para entrar em Samaria. E é essa mulher que é usada por Deus para libertar toda uma cidade do jugo do pecado. E é essa mulher que é depois reconhecida e louvada pela cidade. Não cremos agora pelo que você disse, mas agora pelo que nós mesmos temos visto. Verdadeiramente esse é o Messias. E eles ficam encantados, sabe? Samaria recebe Jesus por causa dessa mulher. Então, o que esse encontro traz para nós de ensino nessa noite? O que esse encontro traz para o nosso coração? Que as nossas limitações, que os preconceitos, as dificuldades que as pessoas enxergam na gente, não são as barreiras e as coisas que Deus vem para nos usar. Era uma mulher que foi muito usada por Deus, que foi tocada pelo Senhor, creu no Senhor, teve a sua vida completamente transformada. Depois daquele encontro com Jesus, eu acho que aquela mulher, eu gosto de pensar nisso, sabe? Eu gosto de imaginar que depois desse encontro com Jesus, essa mulher, quando volta para a cidade, as pessoas olham para essa mulher e dizem assim: foi ela que nos levou até o Messias. Talvez, o texto não diz, mas talvez essa mulher virou a pastora daquela cidade. Não sabemos. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: esse encontro com Jesus mudou radicalmente a vida dessa mulher. O texto de João não relata mais, ela desaparece na história bíblica. Mas eu acredito que essa mulher provavelmente se casou com esse homem. Eu acredito que essa mulher teve filhos com esse homem, porque Deus deve ter abençoado a vida dela ali de uma forma tão tremenda que abriu a madre daquela mulher. Porque se uma mulher do fluxo de sangue vem escondida, rastejando entre os pés de Jesus, toca na barra, na orla dos vestidos de Jesus, ela é curada do seu mal. Imagine essa mulher que teve a oportunidade de dar água para Jesus, de conversar com ele, de trazer a cidade inteira para se reconciliar com ele. Então essa mulher, ela é uma mulher muito especial. Jesus muda não somente, sabe, o coração dessa mulher, porque ela diz para o Senhor assim: Senhor, nós adoramos aqui nesse monte. E Jesus diz para ela o seguinte: Deus é espírito. Jesus, ele quebra as compreensões religiosas daquela mulher. Jesus diz para ela o seguinte: olha, Deus não está procurando um lugar para você adorar. Deus não está procurando, sabe, não é nesse monte, nem em Jerusalém, não é uma questão de lugar, adoração é uma questão de coração, não é uma questão de geografia, né? Mas é uma questão de coração. Então Jesus começa a falar para ela o seguinte: olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém, nós vamos adorar, nós adoramos o que conhecemos. E ele fala: olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A melhor adoração que Deus recebe é a adoração do coração. Não importa se você está em Jerusalém, não importa se você está em Samaria ou se você está no Cabula, não importa. O que importa é que a sua adoração flua de fato de um coração quebrantado, de um coração genuíno, de um coração completamente verdadeiro. Bom, uma mulher que já teve 5 maridos provavelmente devia ser já uma mulher mais avançada em idade. Talvez nós estamos aqui falando de uma mulher de 40 anos, talvez 35, 40 anos, né? Então, uma mulher mais madura, e Deus mudou a história dessa mulher. Deus mudou a vida, o Senhor Jesus mudou, esse encontro mudou radicalmente
a vida dessa mulher. Pena que a história dela se perde e a gente não tem os desdobramentos da história dessa mulher. Mas eu acredito que essa mulher, ela foi uma mulher extraordinária, porque o encontro de Jesus com essa mulher fez algo grande na vida dela. Fez algo poderoso na vida dela. Fez algo muito bom. Fez algo maravilhoso. Jesus mudou a vida dessa mulher. E Jesus, ele muda a maneira como Jesus se relaciona conosco, como Jesus toca, sabe, nas nossas questões. Eu acho interessante aqui um aspecto da vida dessa mulher, que é muito bacana, que Jesus revela essa questão do seu relacionamento, dos seus desacertos, dos seus amores e desamores. Quando Jesus entra nessa questão, ela se rende completamente, e as palavras de Jesus tocam o coração dessa mulher, mesmo ela estando errada. É impressionante como Jesus consegue perscrutar e tocar o coração das pessoas de uma forma tão poderosa, e ele quebra todas as defesas, ele desmonta os argumentos, ele vai desmontando ali todos os aparatos que estavam ali, e aquela mulher ficou praticamente, emocionalmente falando, aberta ali para ele, sensível para ele, totalmente despida de argumentos, de conceitos e preceitos religiosos, e ela simplesmente se abriu para o Senhor Jesus. Ela se torna, na verdade, a primeira evangelista da Bíblia. Vocês sabiam disso? A primeira evangelista da Bíblia, do Novo Testamento, foi uma mulher. Não foi um homem, foi uma mulher. Uma mulher inteligente, trabalhadora, sensível, bonita e evangelista. É a Joyce Maia toda. Né? Não sei se a Joyce Maia teve 5 relacionamentos, acredito que não. Claro que eu estou brincando. Mas é uma mulher evangelista. Bonita por dentro e por fora. E é impressionante quando nós nos encontramos com Jesus e quando nós nos abrimos para o Senhor Jesus, nós somos, na verdade, transformados por dentro e por fora. Uma das mulheres mais importantes para mim no Novo Testamento é essa mulher samaritana. Esse encontro, ele é repleto de mistério, ele é repleto de graça. Jesus senta e fala com uma mulher. Os judeus não se comunicam com os samaritanos, mas Jesus não tem preconceito. Jesus fala com ela de forma clara. Aliás, Jesus começa falando por enigmas, Olha, eu queria que você me desse água. Você pode me dar água? E ela dá logo uma resposta a Jesus, mas a resposta não era fruto de falta de educação, era fruto de perplexidade, porque os judeus não falam com o samaritano. E ela diz assim: poxa, então você está falando comigo? Você não sabe que eu sou samaritana? E Jesus fala para ela o seguinte, aqui há um trocadilho de palavras. Jesus fala para ela o seguinte: e você não sabe que eu sou o Filho de Deus? Jesus fala: se tu souberas quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, ela fala para Jesus: você não sabe que eu sou samaritana? E Jesus diz para ela assim: sim, você não sabe que eu sou o Filho de Deus? Então, na verdade, esse encontro, é o encontro de uma mulher com o seu amor, com o seu maior amor. Se você for ler todo esse texto do encontro da mulher samaritana, eu não falo do amor erótico, do amor do homem para com a mulher, mas eu falo do amor ágape, do amor verdadeiro. Então, se você for notar, for ver direitinho como Jesus cria as circunstâncias para entrar no coração dessa mulher, para entrar no profundo dessa mulher, para
ministrar na sua vida, libertá-la desse jugo religioso, dessas impressões erradas, de tudo que ela tinha. Esse encontro fala para nós de um encontro muito gracioso, muito especial, diferente do encontro de Jesus com os seus discípulos logo após o encontro com essa mulher. Os discípulos vêm carregados de comida. Diferente dessa mulher, ela larga o seu cântaro e vai para a cidade. Mas antes disso acontecer, os discípulos vêm da cidade, cheios de comida, abastecidos. Eles então chegam para Jesus, se surpreendem primeiramente por Jesus estar conversando com uma mulher. E aí eles sentam, Jesus, preparamos a mesa aqui para o Senhor. Jesus diz para eles o seguinte, olha, na verdade, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles ficam assim, os discípulos às vezes são comédia, né? E eles, se você olhar esse texto essa versão que eu estou lendo aqui, né, eles ficam perguntando assim, alguém trouxe alguma coisa para ele? Será que ele comeu alguma coisa? Alguém deu alguma comida para ele? Então os discípulos andam com Jesus há tanto tempo, e eles não percebem o que Jesus quer, o que Jesus está falando. Sabe, essa semana eu estava conversando isso com o Viviane, às vezes Jesus manda, cura os leprosos, e manda os leprosos para a cidade, para se apresentarem ao sacerdote, e um volta. E Jesus diz assim para o leproso, poxa, só você voltou? Cadê os outros? Ah, Senhor, eles foram para a cidade. Jesus que mandou eles irem para a cidade se apresentarem ao sacerdote, mas no fundo Jesus queria que eles voltassem, porque Jesus não queria apenas curá-los da lepra, e aquele que voltou experimentou algo muito maior do que a cura, e foi o que essa mulher experimentou, diferente dos discípulos. Voltam cheios de comida, batendo papo, alegres, e voltam e tudo mais. Jesus, quando olha para eles, Jesus se entristece com eles, e Jesus diz para eles o seguinte, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita, mas os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. Ou seja, Jesus está dizendo para eles o seguinte, vocês vão à cidade, vocês entram naquela cidade e vocês não falam para ninguém que eu estou aqui. E uma mulher que estava aqui comigo correu lá na cidade agora, e vocês que são os meus discípulos, os meus aprendizes, os meus melhores amigos, vocês que estão andando comigo, vocês devem ter visto lá leprosos na cidade, vocês devem ter visto cegos lá na cidade, vocês devem ter visto os aleijados lá na cidade, vocês devem ter visto lá pessoas angustiadas, desesperadas, e vocês entram nessa cidade, vocês não falam para ninguém que eu estou aqui. E Jesus então se entristece com eles. E Jesus, então, tem agora um novo encontro com os discípulos, O encontro do conserto, o encontro, do ajuste de contas. E nosso coração aqui hoje à noite, amados, tem que ser como o coração daquela mulher samaritana e não como o coração dos discípulos. Porque, às vezes, nós nos acostumamos com Jesus. Nós nos acostumamos com Ele. Jesus é bom, Ele é abençoador, é gracioso, mas é necessário que o nosso coração seja como o daquela mulher samaritana, ávido por falar para as pessoas daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus falou para nós, daquilo que Deus mudou em nós, daquilo que Deus revelou em nós. Então, hoje à noite, eu queria deixar essa palavra com vocês, Queria desconstruir essa imagem que a gente tem dessa mulher samaritana, exatamente começando do final e dizendo para vocês que, às vezes, Jesus precisa sentar no nosso coração para também ter um renovo, sentar ali no poço do nosso coração, para que nós mesmos tenhamos um novo encontro com Ele e tenhamos um renovo com Deus, no sentido do Senhor revelar o que nós estamos fazendo, mostrar para nós o que nós estamos errando, mas ao mesmo tempo também nos dá novamente, amados, a água viva. Parece que abrir novas torneiras, abrir novas fontes no nosso coração, desentulhar talvez os poços que estão entulhados, porque é possível isso acontecer. É possível você ter experimentado da água viva, você ter experimentado do Senhor, você ter bebido, das fontes vivas e eternas, das fontes eternas de Deus, mas ter
permitido que ao longo do tempo as dificuldades, as frustrações, os problemas da vida, os desentendimentos, as coisas que estão, as inquietudes da vida, entulhassem os seus poços, o seu coração, e você então precisa de um renovo de Deus, sabe, amados? Precisa de um encontro de novo com o Senhor. E essa é a palavra que eu quero mostrar para vocês. Eu queria deixar isso com vocês hoje à noite. Uma mulher bonita, trabalhadora, sensível, evangelista, ela facilita o trabalho de Jesus. E como nós facilitamos o trabalho de Deus? Os campos já estão brancos, completamente brancos. Imagine que naquela época Jesus já estava dizendo que os campos, ou seja, que as pessoas já estavam preparadas para receber. Essa expressão, os campos já estão brancos, nada mais é do que as pessoas já estão preparadas para receber o Evangelho. Elas estão prontas para receber a vida de Deus. Basta a gente falar. O Mestre está ali, o Senhor está ali. Então, que hoje à noite essa palavra tenha servido como um reencontro de você com Jesus. Que você se coloque agora no lugar da mulher samaritana. Que você agora converse com Jesus. Que você agora se veja, sabe, amado, com Jesus naquele poço ali e tratando com Ele as suas questões, tratando o seu coração, tratando as suas fontes, pedindo ao Senhor que Ele lhe dê novamente águas vivas, águas espirituais, que o Espírito Santo de Deus possa, sabe, ter acesso às áreas do seu coração que estão entulhadas, que estão fechadas, talvez amarguradas, por conta de uma frustração, por conta de uma dificuldade, eu não sei, mas Deus sabe. Talvez você esteja, sabe, decepcionado, talvez você esteja angustiado, preocupado, eu não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que se você se assentar junto ao poço de Jacó nessa noite e abrir o seu coração para o Mestre, algo novo vai fluir de Deus para você. Talvez você seja como aquela mulher bonita, bonito, inteligente, sensível às coisas de Deus. Talvez você seja como aquela mulher, trabalhador, trabalhadora, mas que está precisando de um encontro, de um renovo com Deus. Amém? Está precisando de um renovo com o Senhor. Eu acredito que Deus é poderoso para fazer algo muito, muito, muito grande no seu coração nessa noite. Amém? Uma mulher, um Senhor, um poço, uma fonte, uma cidade, uma mulher com um coração apertado, mas que abriu a sua vida e colocou a sua situação para o Senhor. E Deus ouviu. E eu acredito que Deus quer ouvir você nessa noite também. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós somos como essa mulher samaritana, Senhor. Estamos assentados junto ao poço de Jacó, Pai, e dali o Senhor tira, ó Deus, água viva, águas eternas, poderosas para o nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os meus irmãos, que essa noite seja uma noite de renovo, de alegria, que nós, ó Pai, possamos meditar nessa palavra, que o Senhor possa encher o nosso coração de vida, a vida abundante que flui do teu coração, do teu poço, Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sempre esses encontros conosco, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, o Senhor, ó Pai, trata conosco com amor, com carinho, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos ajude. Pai, o Senhor toca nas áreas delicadas da nossa vida, mas o Senhor nos abençoa, nos cura, que o Senhor faça, ó Deus, algo novo nessa noite, que essa palavra possa ser como um bálsamo, como uma flecha no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Semana de prosperidade e paz.
Em nome de Jesus.